Antes de falar sobre o que consiste a nutrição em ovo, vamos entender melhor sobre o mercado do ovo e quais as necessidades que motivam o uso dessa técnica, ainda pouco difundida, porém com grande potencial de melhorias na produção de ovos. Os estudos mostram que o consumo de ovos vem aumentando nos últimos anos. Isso se deve tanto pelo preço quanto pelas suas propriedades nutricionais. Em decorrência do acréscimo na demanda de ovos, ocorreu aumento na avicultura de postura, que é a criação de aves para a produção de ovos. A produção pode se dividir entre ovos para a reprodução e ovos para consumo. Na avicultura de postura é necessário levar em conta alguns padrões, pois muitos fatores podem influenciar na qualidade e na nutrição do ovo. Sendo assim, essa prática vem sofrendo inovações tecnológicas, com o intuito de produzir ovos ainda mais nutritivos e de alta qualidade, garantindo o bem-estar das galinhas. Considerando aspectos morfológicos e fisiológicos, pode-se afirmar que o intestino de um filhote de ave ainda é relativamente subdesenvolvido logo após o nascimento. Sua ingestão nutritiva, quando ainda embrião, é o fluido amniótico, o qual é ingerido antes da abicagem interna da casca do ovo, iniciando no 13º dia de incubação e continuando até o 18º, aparelhando o sistema gastrointestinal para os primeiros contatos com nutrientes externos tão logo ocorra a eclosão, quando as reservas de carboidratos estarão mínimas. Verifica-se uma relação inversa entre o peso da ave jovem e as reservas de glicogênio, fazendo concluir que o frango moderno, que atende às demandas de velocidade dos sistemas mercadológicos atuais, portanto necessariamente de rápido crescimento, possui maior requerimento metabólico. O período de incubação representa 30% da vida de um frango de corte. O planejamento padrão é o de que seja abatido aos 42 dias de idade. Dessa maneira, a nutrição precoce deve ser enfatizada e potencializada no início da formação do frango, inclusive na fase embrionária, considerando a notável parcela que esse tempo representa para o período produtivo do animal. Diferentemente de outros animais de produção, principalmente os mamíferos, o desenvolvimento embrionário das aves é limitado pelo conteúdo nutricional das substâncias presentes no ovo. A quantidade e a qualidade nutritivas do ânion determinam a transição fisiológica e metabólica do embrião até a alimentação em meio externo, sofrendo direta interferência não só da nutrição e da idade da matriz, como também, e de forma não menos determinante, pelas condições de incubação. Tendo vista que a deficiência de nutrientes no ânion pode prejudicar o desenvolvimento perinatal, a suplementação destas substâncias diretamente neste conteúdo poderia acelerar o desenvolvimento intestinal e sua capacidade de digerir nutrientes. Estudos já observaram que, na medida em que se antecipa a alimentação da ave, mais rapidamente acontece o desenvolvimento inicial do seu sistema digestório, concluindo que, quanto mais cedo se dá o aporte nutricional, maior é o peso vivo do animal nas fases posteriores de produção. Além disso, a suplementação de nutrientes específicos na fase embrionária possibilitaria melhores respostas metabólicas em um organismo em formação, favorecendo a expressão de genes de interesse em fases subsequentes. Já se verificou cientificamente que a inoculação de solução nutritiva contendo 2,5% de glicose mais 3,0% de sacarose proporciona maior ganho de peso, melhor conversão alimentar, maior rendimento de peito com osso e rendimento de filé de peito de frangos aos 21 dias de idade. Apesar de o ovo ser considerado um estoque completo em termos nutricionais, os percentuais de aminoácidos, carboidratos, vitaminas, minerais e lipídios, que são realmente suficientes no terço inicial da incubação, mostram-se abaixo dos níveis ideais quando se analisa o terço final e o período de eclosão. A biodisponibilidade de glicose é fundamental antes e durante a eclosão, período vital em que acontece a transição entre a respiração coreo-alantoide e a pulmonar.
Sabe-se que os carboidratos constituem uma fonte energética para todos os animais, e por representarem elementos imprescindíveis no desenvolvimento vital do organismo, a nutrição em ovo tem como objetivos principais: adaptar os animais a dietas exógenas, acelerar o desenvolvimento morfológico, acelerar o desenvolvimento enzimático. Os pintinhos são animais precoces e buscam alimento imediatamente após seu nascimento, dando início ao crescimento desde o momento zero de sua vida. No entanto, na incubadora os ovos de uma mesma bandeja podem eclodir em um espaço de tempo de até 48 horas. Durante esse tempo os pintinhos que nasceram antes ficam sem acesso à alimentação por horas. Além da janela de nascimento, que compreende o espaço de tempo durante o qual completa-se a eclosão de todos os ovos, o manejo dos animais na planta de incubação, e o transporte até a granja implicam um novo período de espera, no qual os pintinhos continuarão perdendo peso devido à desidratação, assim como a utilização da gema e músculo. Todo esse tempo de jejum pós-nascimento podem produzir certos efeitos negativos como perda de peso, atraso no desenvolvimento do trato gastrointestinal, demora no desenvolvimento do sistema imunológico, maior suscetibilidade a determinados patógenos. Entre os métodos utilizados para amenizar esses efeitos está a nutrição em ovo, que consiste em um método de alimentação do embrião a partir da inoculação de nutrientes no líquido amniótico do ovo, na última fase do desenvolvimento embrionário. No momento da inoculação de nutrientes no ovo, o futuro pintinho começou a ingerir líquido amniótico, no qual estão os nutrientes inoculados, que chegarão sem problema algum ao intestino embrionário. Acompanharemos agora uma entrevista com uma especialista em nutrição em ovo, que comentará um pouco sobre a técnica de execução desse procedimento. Oi, meu nome é Lívia e eu faço faculdade de Medicina Veterinária e eu vou falar um pouco sobre a inoculação em ovo, mais especificamente sobre a nutrição em ovo. O método de inoculação em ovo é um método muito utilizado nos Estados Unidos, na Holanda, na França e no Japão para fazer a vacinação dos pintinhos quando eles ainda são embriões, quando eles ainda estão no ovo. Aqui no Brasil, esse método vem sendo muito utilizado para fazer a nutrição dos pintinhos quando eles ainda são embriões. Esse método vem sendo muito utilizado porque quando os pintinhos ainda são embriões e entram em contato com certo tipo de nutriente, e logo em seguida, quando eles nascem, eles entram em contato novamente com esse nutriente, eles mostraram um desenvolvimento muito mais rápido. Como é feita essa nutrição em ovo? Esses ovos, eles ficam em uma incubadora, mantida a 37,5 graus Celsius. Nessa incubadora, eles são higienizados com álcool iodado e logo em seguida são pesados um por um. Depois, eles são vistos com o ovoscópio, vendo quais ovos eles estão sofrendo desenvolvimento embrionário. Logo em seguida, são perfurados e com uma seringa de 1 ml são colocadas substâncias compostas por uma solução salina e algum tipo de nutriente. É preciso se assegurar que essa perfuração ela não perfura a membrana interna, para não perfurar o líquido amniótico e não danificá-lo, porque ele é responsável pela proteção desse embrião. Logo em seguida, depois dessa perfuração, é feita a vedação e colocado de novo na incubadora. No 18º dia, eles são levados para o nascedouro, onde eles nascem, e os pintinhos que foram bem formados, eles são separados dos que foram mal formados e dos que morreram. Esses que morreram e foram mal formados, eles vão ter que ser descartados. É preciso ter atenção a respeito da solução que você vai escolher e do nutriente que você vai escolher. Ele não tem uma composição certa, nem uma quantidade certa, mas ele precisa ser uma composição energética para dar energia para o animal crescer muito melhor. A quantidade também não tem uma quantidade certa, mas ele precisa ser menos que 600 microlitros. É preciso se atentar à osmolaridade
dessa substância, porque se ela for acima do que o embrião é capaz de suportar, o embrião vai morrer. Os estudos a respeito dessa técnica de inoculação em ovo ainda são bastante reduzidos, mas um experimento feito pela Faculdade de Viçosa conseguiu concluir que uma solução salina composta por glicose, sacarose e outros tipos de nutrientes foram muito eficazes para o desenvolvimento dos pintinhos. Os ovos eles eclodiram muito mais rápido e depois os pintinhos, quando cresceram, demonstraram um desenvolvimento muito maior, uma conversão alimentar muito melhor e maior ganho de peso. Bom, a conclusão que podemos ter do vídeo de hoje é que a nutrição em ovo tem se mostrado uma alternativa de adequação ao cenário da avicultura, com considerável viabilidade para dar o determinado suporte ao desenvolvimento precoce das aves através da utilização de soluções nutritivas injetáveis durante o período de incubação. Nessa linha, a introdução de nutrientes em ovos férteis de matrizes específicas apresenta tendência fortíssima de um potencial desenvolvimento de áreas da avicultura, nutricionais e sanitárias, buscando resultar em maior eficiência nos procedimentos e no aspecto produtivo das atividades já consolidadas neste mercado. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, mas continuem estudando.